Está começando mais um Instruído na Verdade. Graças e paz, amados, estamos iniciando mais um episódio da série Instruído na Verdade, né? Estamos na segunda temporada, onde estamos falando das 7 cartas do Apocalipse. E hoje nós vamos falar, né, da segunda carta, a qual Jesus, através de João, enviou para a igreja de Esmirna, né? Uma igreja que nos ensina algo poderoso da parte de Deus, do que se trata em suportar as perseguições, né? Vamos para a leitura da carta, né, que está aqui no livro de Apocalipse, né, capítulo 2, vamos ler do 8 ao 11, que diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Observe isso, durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte, né? Então nós vamos falar da igreja perseguida, a igreja de Esmirna, né? Uma mensagem forte para nós. Considerando a corrente teológica que estamos usando nesta série, nessas aulas, Esmirna representa o período da história entre 100 a 300 depois de Cristo, um período de uma igreja fortemente perseguida. Por isso ela é conhecida como a igreja perseguida. O período da igreja de Esmirna foi o tempo dos mártires, né, onde os cristãos eram perseguidos e mortos, jogados na arenas de leões, ou crucificados ou queimados. Jesus ele vai se apresentar para esta igreja perseguida, que teve um grande número de martírios, como aquele que havia experimentado a perseguição e até mesmo a morte, mas havia vencido. Deus é maravilhoso. Sobre a carta, né, nós vamos ler aqui no início, a carta inicia dizendo que, e ao anjo da igreja de Esmirna, escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que estava morto e está vivo. Conheça as suas obras, as tuas tribulações e a pobreza, mas tu és rico. Conheça as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Apocalipse 2, versículo 8 e 9. A igreja de Esmirna, ela sofreu grandes perseguições, principalmente pelos judeus que se opunham implacavelmente ao cristianismo. Com isso, ficava cada vez mais difícil pregar o evangelho. Inclusive, esta perseguição estava afetando financeiramente os cristãos daquela cidade. Contudo, Jesus diz para ela: Tu és rica. Em contraste, né, com a igreja de Laodiceia, que nós vamos ver mais à frente, que ele fala que ela é desgraçada, cega e pobre, apesar de ter grandes riquezas materiais. Então, o ponto aqui é que a igreja de Esmirna permanecia fiel à palavra de Deus. E a fé era a sua grande riqueza. A segunda parte diz: Não temas estas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis grandes tribulações por 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Do Apocalipse 2:10, né? Como não temer diante da perseguição, do vento, da tempestade, de tudo que quer nos fazer parar? Como continuar com esperança quando tudo diz que chegou ao fim? Como permanecer fiel? Quero contar aqui 2 contextos bíblicos, né, para nós refletirmos e entendermos um pouco isso, né? Que é possível suportar e como é importante suportar e permanecer fiel. Permanecendo fiel. A história bíblica diz que um homem chamado Amã, ele começou a perseguir o povo de Deus, que neste momento estava cativo, né? Porém, muitos tinham se reconciliado com Deus, né? Mas Amã,
ele já tinha conseguido até um dia para eliminar todo o povo judeu da face da terra, que estava ali prisioneiro. Porque ele não suportava a fidelidade de um homem chamado Mardoqueu, que não se encurvava diante dele, como era o costume do pessoal que estava ali. Porque ele permanecia fiel a Deus. E aquele que é fiel a Deus não se dobra diante de outro a não ser o seu Deus. Mas Amã, mesmo sendo honrado pelo rei, né, daquele lugar, ele não conseguia ficar feliz enquanto Mardoqueu estava de pé. Aí sua esposa e seus amigos deram um conselho para Amã: prepara uma forca e pede para o rei para que você possa enforcar Mardoqueu e assim resolver o teu problema. Já que o rei tinha dado, né, a ele todo o povo de Deus em sua mão, não ia negar isso. Mas para a frustração de Amã, o rei naquela noite ele perde o sono e pede para ler o livro das crônicas do rei. E ali o livro é aberto justamente na página, no lugar onde estava escrito que Mardoqueu tinha salvo a vida do rei. E, quando Amã ele chega para pedir o rei para que ele possa enforcar Mardoqueu, o rei, antes dele terminar de falar, o rei diz: o que deve ser feito àquele a quem eu queira honrar, a quem o rei quer honrar? E Amã, achando que era dele mesmo que o rei estava falando, ele fala: pega a melhor roupa, o melhor cavalo, manda o príncipe de mais alta posição para que venha puxando o cavalo e anunciar toda a cidade: isto é feito àquele a quem o rei quer honrar, quer exaltar. E o rei diz: pois bem, Amã, fazer isso exatamente como você disse com Mardoqueu. Entende isso aqui? Amã ele ia para destruir a vida do servo de Deus, mas ele teve que ser o instrumento para que o servo de Deus fosse exaltado. Deus ele age no tempo certo. Basta permanecer fiel a ele. Outro contexto que nos ajuda a ilustrar isso é que onde diz que 3 jovens foram lançados na fornalha porque permaneceram fiéis a Deus. Mas para a frustração daqueles inimigos dele, que estavam esperando a sua destruição, quando o rei ele vai olhar, ele não vê 3, mas vê 4. E o quarto semelhante ao Filho de Deus. Então podemos concluir aqui e aprender que é possível ter esperança porque servimos a um Deus que tem todo o poder e todo o controle em suas mãos. E ele age no tempo certo. E que toda aprovação tem um propósito, para que Deus venha a ser revelado e pessoas venham ser alcançadas por ele. Deus ele está no controle de tudo. Por isso, ele fala para a igreja de Esmirna: alguns vão sofrer provações maiores, que vai durar 10 dias. Observe isso aqui. Deus ele tem um tempo determinado para cessar toda a tribulação, porque o nome dele vai ser glorificado através dessa situação na tua vida. Por isso eu digo, vale a pena ser fiel. Agora indo para a parte final aqui, né, diz: ouvindo o Espírito. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Apocalipse 2:11. Aquele que permanece fiel até o fim será o vencedor e não sofrerá o dano da segunda morte, que é a condenação eterna por causa dos nossos pecados, mas receberá a coroa da vida. Então, eu concluo, volto novamente dizendo: vale a pena ser fiel. Ser fiel vale a pena. Né? Então, esse foi mais um episódio, né? Mais uma videoaula aqui da nossa série Instruído na Verdade. Nós estamos no tema As 7 Cartas do Apocalipse. E hoje nós falamos da igreja de Esmirna, carta enviada para Esmirna. Né? Então, pegue o link, compartilhe com o máximo de pessoas, continue acompanhando. Se você ainda não assistiu a primeira temporada é Salmos e Provérbios, né? É até o tema aqui, né, do livro. Na verdade, cada temporada ela tem o seu livro, né? Que Salmos e Provérbios. E em breve, né, nós já vamos estar em mãos, livro também que já é existente, só que está ganhando uma nova roupagem, que é o 7 Cartas para uma Igreja, e também, creio eu, Deus permitindo, a terceira temporada também vai ser com base em um dos nossos livros, né? Então tá aí, ó, se você quiser adquirir, né, Salmos e Provérbios, ele está liberado pela UICREP, né? Coloca lá, Salmos e Provérbios, uma vida com Deus, e você vai poder estar adquirindo este livro, que é o da primeira temporada, que você pode estar assistindo lá, os 9 episódios da primeira temporada, Salmos e Provérbios, uma vida com Deus. Então, esse foi mais um episódio da série Instruído na Verdade, né, que você possa ter recebido da parte de Deus, que você possa estar sendo treinado, né, aprendendo a ser a igreja a qual Jesus virá buscar, resgatar, né, levar juntamente com ele, estar juntamente com ele, quando todo este projeto maravilhoso de Deus ser concluído. Então, fique na graça e na paz de Jesus Cristo.